Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, meu coração está muito alegre. Eu tenho certeza também que os irmãos têm aguardado com muita expectativa o momento de nós nos encontrarmos, de estarmos juntos de novo. E hoje nós estamos assim vivendo esses dias, né? De alegria, porque fomos assim liberados para estarmos juntos, estarmos cultuando ao nosso Deus no templo. Mas isso queria assim de forma rápida, antes de nós ministrarmos a palavra, eu queria dar algumas recomendações aos irmãos. Nós temos aí algumas restrições que são importantes que nós estejamos observando. Ali na porta do templo vai ter 2 irmãos com álcool gel. Você vai apresentar suas mãos e vai ser espirrado álcool gel nas suas mãos, né, antes de você entrar no templo. Eu pediria que todos fossem de máscara, porque sem máscara não poderá entrar. São determinações do município, né, do prefeito, e também são regras da Organização Mundial de Saúde que nós devemos observar, né? As cadeiras, irmãos, vão estar marcadas, cadeira sim, cadeira não. Os irmãos vão poder sentar nas cadeiras que não estiverem marcadas e observar que não façam os cumprimentos de mão, nem abraços, porque eu sou um que vou ter que me vigiar muito nisso, né? Até porque eu estou com muita saudade dos irmãos, então a gente tem que vigiar muito. Vamos nos preservar, vamos obedecer a esse critério, para que nós possamos ter liberdade no Senhor. Amém? Nós estamos saindo do inverno. Como eu ministrei na palavra dada a Jeremias, né, a visão da amendoeira, nós estamos saindo desse período de quarentena e entrando num período que eu quero chamar de período da primavera, um período de alegria, um período de flores, período de perfume, mas também um período novo de muitas experiências novas que Deus vai nos dar. Nós estamos vivendo realmente dias totalmente novos, diferentes, né? E Deus, eu estive ontem e hoje orando ao Senhor para uma palavra a ser ministrada. Deus colocou uma palavra no meu coração, eu relutei muito por essa palavra. Eu não gostaria falei para Deus, eu não gostaria de trazer essa palavra agora na saída da quarentena e na entrada de um tempo novo. E eu fiquei meditando, fiquei orando e não vinha nada ao meu coração, E Deus continuava confirmando a palavra que Ele tinha me dado. E eu preciso falar com os irmãos, né, através daquilo que está escrito na Bíblia e aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Na terça-feira, ontem, eu preguei sobre profecia, sobre palavra profética, sobre a necessidade que nós temos de observar, de estudar, de avaliar as palavras proféticas, principalmente as palavras de Apocalipse, as palavras que vêm desde lá do Antigo Testamento, Daniel, né, Ezequiel, até no Novo Testamento, palavras proféticas das coisas que virão. E Deus me trouxe ao coração que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é um texto já conhecido de muitos e que trata de um assunto também conhecido de muitos. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Hoje essa palavra veio muito forte ao meu coração. Nós a estudamos algumas vezes sobre o tema arrebatamento, sabemos um pouquinho sobre isso, os eventos futuros. Talvez muitos não gostem, né, deste tema, porque é um tema que fala de uma experiência totalmente diferente daquela que nós estamos acostumados a ter, que é a nossa vida física, a nossa vida material, a nossa vida em que nós temos as coisas, família, casas, trabalho, profissões, né? E eu pensei assim, né, que seria melhor dar uma palavra que
viesse trazer assim ânimo, coragem para o novo enfrentamento, saindo da pandemia, mas veio a mim a palavra de Paulo também, dita a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, no momento em que eu estava relutando, Deus me trouxe essa palavra ao coração. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 2 ao verso 5, Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre totalmente ou cabalmente o teu ministério. Queridos, nós sabemos que esse é um evento que ocorrerá em cumprimento à palavra de Deus, né? A questão, nós sabemos disso, como o próprio Deus deu a visão da amendoeira a Jeremias, disse: olha, eu zelo pela minha palavra para cumprir, né? Queiram ou não os teus inimigos, queiram ou não as pessoas, os homens, enfim, ela se cumprirá. Mas a questão aqui, que eu tenho dito, sempre digo isso, é em que nós focamos, em que temos colocado o nosso foco, né? Essa questão do arrebatamento, quando eu digo essa questão, esse tema do arrebatamento, ele tem um aspecto de foco, né? Nesse evento em si, em que nós temos, em que ou em quem nós temos colocado o nosso foco? Na pessoa de quem há de vir, que é Jesus Cristo, ou no fato em si? Houve um tempo, né, em que a sua vinda como servo de Deus, como sofredor, né, ainda estava para se cumprir. Foi o tempo da passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Jesus, ele foi anunciado pelos profetas, né? E os profetas anunciaram que ele viria, quer estivessem preparados a humanidade ou não, quer estivessem preparados os judeus ou não, né, para o receber. A verdade é que ele veio, né? Veio para revelar o Pai, veio não só como Messias de Israel, mas também como Salvador do mundo. Deus cumpriu completamente as promessas feitas, né, aos pais, né, quando Jesus veio. Essa promessa foi feita desde lá em Gênesis, né, e foi dada pelos profetas aos pais bíblicos, né, e eles cumpriram os escritos proféticos também. Eles, que eu digo, os judeus, quando receberam, cumpriram também a palavra profética que diz que eles o condenariam. Veio para os seus e os seus não o receberam, né? Mas veio também uma nova promessa. A questão é que nós precisamos olhar para o arrebatamento como os antigos olhavam para a promessa da vinda de Cristo, do Messias, né? E eles tinham foco justamente nas coisas que estavam propostas em Cristo. Mas eles esperavam um Cristo diferente, nós sabemos disso. Mas Cristo veio de forma humilde, né? Jesus, ele fala na sua palavra que haveria um momento em que ele se separaria dos discípulos. Os discípulos, eles ficaram muito tristes, muito apreensivos, e Jesus deu uma palavra acolhedora para eles, né? Deu uma promessa. E que promessa seria essa? A promessa, ela está em João 14, no capítulo 2 ao verso 3, na qual Jesus diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Esse texto, inclusive, é muito usado nas ministrações de sepultamento e tudo mais, mas não se pode cair, né, num maior erro do que pensar que esta segunda vinda se refira à morte do crente.
Não é. Nós podemos até usar como base de conforto, como base de consolo para os que ficam, né, na partida de um ente querido. Mas, na verdade, nós vemos aqui uma diferença, né, entre a morte do crente e a vida do Senhor Jesus. Né? Ele não disse, né, eu vou para o céu, né, mas vocês vão morrer e depois vão morar lá comigo. Ele não disse isso. O que ele falou? Ele falou, se eu for, né, eu vou preparar lugar e virei outra vez e levarei a todos vocês para que onde eu esteja, estejais vós também. Então eu torno a dizer que muitos parecem se preocupar mais com os acontecimentos, com os eventos, que julgam terem sido ou estarem sendo cumpridos, né? Porque hoje, como eu falei, existem muitos profetas do Apocalipse e tudo mais, mas nós não estamos profetizando assim como profetas do Apocalipse. Nós estamos pregando a segunda palavra. Os profetas do Apocalipse que eu me refiro são aqueles profetas que pregam o medo, o pavor, que imprimem no coração das pessoas uma questão assim do toma lá da cá, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo é que está por vir, não é o fato em si, né? Então, essa preocupação com os acontecimentos, em lugar tem ocupado o coração das pessoas, né, de outras coisas, tem roubado o coração das pessoas aquele bem-estar, o conforto, que é resultado de uma aliança com Deus, de uma esperança celestial, né? Então, o que devemos, né, sem dúvida, vamos dizer assim, zelar ou velar, para que o nosso procedimento, aí sim, seja digno daquele que está por vir. Isso tem que ser o foco, a pessoa de quem está por vir e o nosso procedimento em recebê-lo, né? Então, se nós levarmos a sério as promessas da sua volta, nós vamos cuidar disso. As pessoas que estão envolvidas com Jesus vão cuidar disso. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 3, diz assim: qualquer que nele tem esta esperança, qualquer que nele espera esse evento, esse dia, né, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, aqueles que têm realmente uma aliança com Cristo, uma transformação de mente, vão estar envolvidos, vão estar voltados a uma vida de santificação, uma vida de separação. E existe um propósito de Deus, né, até que para esses eventos, né, para esse evento, melhor dizendo, que muitos desconhecem. Nos tempos que nós estamos vivendo, né, nós precisamos ter muita atenção com isso, nós precisamos ser alertados por isso. Então é importante ver que depois da nação judaica ter rejeitado o Messias, nós vemos que os judeus, eles o rejeitaram, veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Deus, ele deu ao apóstolo Paulo, o que as escrituras chamam de mistério, né? E esse mistério de Deus com relação a Jesus, ele esteve oculto, né, desde os tempos eternos. Lá quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 16, a partir do verso 25 e 26, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Então, Deus está dando a Paulo aqui a revelação do mistério, né, em Cristo Jesus, que estava oculto, ou seja, ainda não tinha se cumprido, estava oculto desde os tempos passados, né? E diz aqui, fala aqui que esteve em silêncio, guardado em silêncio nos tempos eternos, e foi manifesto a conhecer por meio das Escrituras, ou seja, as Escrituras veio ao longo do tempo revelando o mistério de Deus, né? E nós vemos que ele teve oculto no sentido de esperar, né, que Jesus mesmo, revelado através da sua pessoa em carne,
pudesse fazer com que os corações ali crescem, acreditassem, né, no Filho de Deus e o recebessem. Esse mistério teve oculto, e Efésios, a carta de Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 8, o escritor de Efésios diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados, potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Paulo está falando que ele recebeu, né, foi dada a ele a graça de pregar essa palavra a respeito de Cristo, revelando esse mistério guardado desde os tempos antigos, né? Para quê? Para que os gentios, né, todos os gentios, ele fala, na dispensação do século, criou todas as coisas para que a igreja, multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida, agora por principados, potestades, nos lugares celestiais, né? E incluir agora os gentios. Então nós estamos vendo que Paulo, ele fala a respeito dessa eminente, né, volta da pessoa de Cristo, né? E ele diz lá também em Romanos 11, eu já li esse texto na pregação passada, diz assim: quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Paulo está falando que os romanos, eles eram inimigos do Evangelho por causa, aliás, os gentios eram inimigos do Evangelho por causa da igreja, por causa do testemunho que era mal dado, por causa do não recebimento de Cristo por parte dos judeus, né? E diz assim a palavra, ele fala assim: quando porém a eleição, amados por causa dos patriarcas, ele está falando, mas eles são amados, eles são esperados, né, que se resolvam, que se voltem para Cristo, por causa das promessas que foram dadas aos pais, né? Isto havia de ser, além de tudo, né, que foi revelado no Antigo Testamento, um propósito no coração de Deus de fazer com que tanto os judeus quanto os gentios se unam num só corpo, né? No propósito do coração de Deus é formar, através dos povos, através das nações, pela revelação do mistério, né, uma noiva para o seu filho amado. Então essa noiva seria formada pela união de judeus e gentios, né, salvos em um só corpo, ungidos pelo Espírito Santo, né? E isso começou no dia de Pentecostes, né? Então, a partir daí, o que nós precisamos ter bastante aceso no nosso coração é a necessidade de nós estarmos preparados. Porque, irmãos, ele virá. Jesus virá. E eu posso dizer, assim, sentindo no meu coração com toda sinceridade, que ele está bem mais próximo do que se pensa, né? Porque eu ouço já, desde que me entendo por cristão, que Jesus virá, que Jesus está voltando, mas a cada ano que passa, a cada dia que passa, eu vejo que as coisas estão se fechando, né? Então, eu entendo que há dois aspectos, segundo o qual nós podemos dizer que nós já estamos preparados de alguma forma, mas tem uma necessidade de mantenimento e de aperfeiçoamento. Então, esses dois aspectos, eles estão representados na Escritura quando a gente olha, por exemplo, a parábola das virgens, né? Lá em Mateus 25, elas estavam preparadas com as suas lâmpadas. Elas já tinham sido escolhidas como noivas, mas elas estavam preparadas, as virgens, né, prudentes, elas estavam preparadas, né, para entrarem com o noivo nas bodas, né, e a porta se fechou. Então esse é um primeiro aspecto que nós precisamos ver na iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar preparados com as nossas botijas cheias. O segundo aspecto é a palavra de Paulo a Timóteo no capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4,
quando ele diz: combati o bom combate, versículo 6 a 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quantos amarem a sua volta, a sua vinda, né? Então, num primeiro texto, nós vimos lá que os que são de Cristo são verdadeiramente de Cristo, são noiva, são igreja, né? Creram nele, foram purificados por ele, dos seus pecados, né? E nele, em Cristo, ficaram aceitáveis a Deus, né? E nesse segundo aspecto aí, que nós acabamos de ler, Paulo, ele diz que estava pronto, não só porque estava salvo, né? Mas porque ele sabia que o seu serviço e testemunho tinham sido tais que ele tinha certeza de que na glória, no dia da volta do Senhor, seria um dia de glória. O Senhor lhe diria: bem está, servo bom e fiel. Então, queridos, o que eu quero dizer com esta mensagem, né? Qual é o cerne dessa mensagem que eu estou declarando nesse momento? Que além de firmar a verdade da gloriosa volta do Senhor Jesus, e ela vai se cumprir, eu quero dizer que a nossa sorte, né, não seja apenas ter o direito de ir com Ele, mas até nos sentarmos com Ele na sua mesa, né, mas que nós sejamos, vamos dizer assim, pessoas que estejam, filhos que estejam, né, acordados, segundo a palavra, e sejam encontrados vigiando. A Bíblia diz que nós devemos estar de pé na volta do Filho do Homem, né? Nós precisamos estar vigiando, nós precisamos ser como uma amendoeira, né? Saindo do inverno, entrando na primavera, vigilantes para florescer, né? Então nós devemos estar esperando, trabalhando para que aqui nós possamos declarar cada vez mais esse mistério de Deus às pessoas, né? Aos gentios e mais gentios, né? Cuidando dos seus interesses, cuidando do poder dominante, do seu inalterável amor, né? Até que Ele venha. Então nós tenhamos sempre a necessidade, que nós tenhamos sempre essa necessidade, e precisamos ter na nossa mente, vamos dizer assim, aquele aspecto de tomarmos a nossa cruz, né? E seguir a Jesus. Vivemos dias difíceis, irmãos, tempos perigosos, os homens vão de mal a pior, homens maus, sedutores, se tornam cada vez mais enganadores e enganados também, né? Vivemos uma geração de muita profissão e pouca prática, muita declaração e pouca prática, né? Dias em que o desleixo dos princípios e a falta de lealdade a Cristo tem abundado sobremodo na igreja, né? Mas apesar de tudo isso, nós havemos de ter Deus e a palavra da sua graça até o final, eu creio nisso. A sua palavra para dirigir os passos, nossos passos, no caminho correto, né? A tua palavra, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, e a sua graça, né? Para nos sustentar nesse caminho depois que nós o encontramos, porque as lutas, elas são grandes, as barreiras são enormes, né? Então, que nós não nos deixemos enganar por aparências nesses dias que nós estamos entrando agora, né? E que nem desanimemos se as barreiras forem grandes, se os obstáculos forem grandes, se as coisas estiverem cada vez maiores, porque se nos encontramos no caminho da obediência, aquilo que Deus determina para a gente, com certeza o que aos olhos do mundo, das pessoas, for desespero e desamparo, para nós será uma grande bênção. Para os fiéis que estão guardando a promessa e esperando nele, será uma bem-aventurança. Então que a exortação que Jesus deu fique firme nos nossos corações. Em Lucas capítulo 12, versos 35 a 37, Jesus disse: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhes. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando.
Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Então, Jesus deixou essa recomendação, né? O arrebatamento é iminente. Jesus está às portas. Nós estamos vendo isso, irmãos, de forma muito clara. Mas nós precisamos amar isso, nós precisamos querer isso, nós precisamos desejar a volta do Filho do Homem. Porque esse mundo não tem mais nada para nos oferecer, aliás, nunca teve. E nós precisamos estar firmes, estar olhando a palavra da profecia. Eu falei no Apocalipse, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da revelação, né? E agora aqui em Apocalipse, capítulo 22, no verso 12 e 13, Jesus diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, Maranata, vem, Senhor Jesus. Que essa saída da pandemia seja um tempo de vigilância, seja um tempo em que nós estejamos cada vez mais ligados, unidos aos eventos descritos na palavra de Deus pela palavra profética, e que estejamos esperando, focando os nossos olhos naquele que há de vir. E quando ele vier, nos encontre vigiando, nos encontre firmes, porque ele há de também de nos capacitar a ficarmos firmes, a ficarmos de pé, a estarmos dentro desse contexto, né, que vai fazer parte desses últimos dias. E eu tenho certeza que a igreja gloriosa, a igreja verdadeira, ela irá se regozijar, jubilar-se, né, naquele momento em que o Senhor tocar a trombeta e nos levar. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Como Paulo disse, eu dou graças a Deus pela oportunidade. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios, de pregar a palavra, né, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Então eu dou graças a Deus. E eu também dou graças por você estar ouvindo esta palavra e trazendo conforto ao teu coração, à tua alma, sabendo que maior é aquele que prometeu, maior é aquele que tem no seu coração escrito o nosso nome. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, né? E nós podemos descansar tranquilos. Amém? Eu quero orar nesse momento. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te dou graças, Senhor Deus, porque um dia nós fomos alcançados pela revelação do Evangelho, e ali alcançamos o mistério guardado, Senhor Deus, antes da fundação do mundo, até que fora cumprido em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Te dou graças, Senhor Deus, porque os meus olhos, os olhos dos meus irmãos se abriram, e, Senhor, nós podemos contemplar tão grande misericórdia, tão grande amor da Tua parte, e, Senhor Deus, trazer ao nosso coração o entendimento de que ainda estamos no meio do processo, que haverá o dia, Senhor, em que estaremos junto com o nosso Salvador, e que poderemos, Senhor, agora não só ter o mistério revelado, o mistério total, Senhor Deus, do Teu reino, da verdade, Senhor Deus, que compõe as Tuas promessas, não só isso, mas estarmos verdadeiramente, definitivamente, Senhor, separados da dor, do sofrimento, da angústia, do engano, do medo, da mentira, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu te peço nessa noite que o Senhor continue fortalecendo nossa igreja, fortalecendo os meus irmãos, a mim, Senhor, nos dando, Senhor Deus, o privilégio de estarmos, Senhor Deus, com os nossos olhos focados naquele que há de vir. Senhor Deus, abençoa-nos com uma bênção especial nessa noite. Senhor Deus, de que saindo dessa pandemia, te agradecemos, porque até aqui, Senhor, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos preservou, o Senhor nos guardou. Estaremos ali no templo, voltaremos ao convívio, Senhor Deus, mas nós eu quero nessa noite frisar e ressaltar que
que, Senhor Deus, não basta, Pai amado, simplesmente estarmos ali. Queremos estar ali com os nossos olhos, olhando os céus, esperando, Senhor Deus, com alegria e com ansiedade, até com ansiedade, a volta daquele que nos levará para as mansões celestiais, na qual Ele disse que iria preparar para que nós estivéssemos lá junto com Ele. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu oro assim, abençoando o Teu povo, agradecendo a Ti pelos livramentos, agradecendo a Ti pela provisão, pelo sustento, e, Senhor Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor nos conserve íntegros para o dia glorioso da volta do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo o Teu povo assim, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém, amém e amém.